vocês o relato de parto, mas como aconteceu muita coisa, eu acredito que vai ficar muito grande, então eu resolvi dividir esse vídeo em 3, talvez, ou 2, vamos ver. Eu vou começar falando pra vocês como tudo aconteceu, como eu fui pra maternidade, o que aconteceu lá, ou seja, o meu pré-parto. E aí, num próximo vídeo, eu relato pra vocês o meu parto, como foi. Teve muitos acontecimentos, gente, já adianto pra vocês que, sim, eu precisei ser até sedada durante o parto, mas eu vou deixar pra relatar no próximo vídeo pra vocês. E posso gravar também o pós-parto, ou juntar o relato junto com o pós-parto. Hoje fazem 10 dias que eu ganhei a bebê, então eu já peço que ignore se eu precisar fazer alguns cortes, porque por enquanto ela tá dormindo, mas pode ser que ela vai acordar daqui a pouquinho. Ignore minha cara de cansada também, porque não é fácil uma vida com recém-nascido, ainda mais com 3 crianças. Então vamos lá. Eu fiz o diário pra vocês até as 39 semanas, informei que se desse eu atualizaria vocês as 40 semanas, mas eu ganhei a bebê com 40 semanas e 6 dias. Vou resumir pra vocês da quarta-feira, eu contava toda sexta-feira. Na quarta-feira, eu fui pra maternidade, porque como eu informei no diário anterior, havia um médico que estava disposto a fazer o meu parto e me ligar durante o procedimento. O plantão dele é toda quarta-feira, lá no Hospital da Mulher. A primeira quarta-feira que eu fui, ele não estava porque teve uma emergência, e aí eu voltei pra casa. Nessa semana que eu ganhei a bebê, eu voltei na quarta-feira de novo, a pedido dele. Cheguei lá, mais uma vez, ele estava em emergência, não estava na maternidade. A moça da recepção disse que isso era muito raro de acontecer, e aconteceu 2 semanas seguidas dele ter alguma emergência e não estar presente na maternidade. Uma irmã da minha igreja que me acompanhou até a maternidade até falou assim: Débora, talvez não é pra ser, porque já que a própria recepcionista informou que é algo que ele não costuma fazer, trocar seus plantões ou faltar, é porque não é pra acontecer, não está nos planos de Deus pra que você ganhe seu bebê aqui. De qualquer forma, eu tava super tranquila, porque se eu não ganhasse naquela quarta, que era o dia que ele queria fazer a minha operação, eu ganharia na sexta-feira, que era o prazo máximo do SUS agora, que é por 41 semanas. Ok, isso foi de noite. Eu voltei pra casa, a gente comeu pizza, porque eu não tava muito legal esse dia, eu tava meio cansada e ansiosa também, porque na sexta-feira eu já ganharia bebê. Quando foi, gente, por volta de meia-noite, a minha bolsa rompeu. Um dos meus maiores sonhos era saber como que era a sensação de ter a bolsa rompida. Só que eu já tava assim, já sem esperança nenhuma. Uma coisa que eu não relatei, que na maternidade já que eu tava lá, eu fui analisada pelas médicas que estavam no plantão. E eu não estava com nada de trabalho de parto, assim, eu não estava dilatada, o colo do útero estava grosso, estava fechado, não tinha perda de líquido, não tinha nada. A médica até falou que dificilmente, era quase impossível, assim, de eu entrar em trabalho de parto em um dia. Que eu teria que ir pra maternidade na sexta-feira mesmo ganhar bebê, porque eu não entraria em trabalho de parto, enfim. Aí quando foi na meia-noite, Bia, eu escutei um clock e a minha cunhada, ela sempre me falou que dava esses barulhinhos quando, igual eu estivesse estourando um balão, e logo depois saiu o líquido. E eu escutei esse barulhinho, mas não tinha saído nada. Eu levantei, fui no banheiro, eu andei, voltei pra cama e nada. Só que minutos depois, acredito que uns 20, 30 minutos depois, saiu o líquido mesmo. Eu já tava deitada, quase dormindo. E isso, gente, já era 00:30, mais ou menos. E uma das minhas maiores preocupações em relação a ter sinais de trabalho de parto era ter o sinal à noite ou madrugada. Porque, gente, eu não ia conseguir ter nenhum acompanhante junto comigo, eu teria que ir pra maternidade sozinha, porque meu esposo teria que ficar com as minhas filhas. Outro, nós não temos carro, então eu ficaria dependendo, assim, do tio dele, que disponibilizou o carro pra gente. Se acontecesse de eu entrar em trabalho de parto, ele me levaria pra maternidade. Só que ele trabalha de plantão um dia sim, um dia não, à noite. Então, minha maior preocupação era, e se acontecer quando ele estiver trabalhando? E outra preocupação era se eu não conseguisse chamar o Uber, se por acaso ele estivesse no trabalho e eu não chamasse Uber. Gente, aconteceu tudo que eu temia. Até mesmo eu pensava, nossa, se eu comer, acontecer da minha bolsa estourar, eu vou precisar ficar de
de jejum na maternidade e se eu entrar em trabalho de parto. Então, tudo me aconteceu nesse dia. Eu tinha acabado de comer pizza e eu comi muito, não sei porquê, eu não sou de comer muita pizza, mas nesse dia eu comi muito. O tio do meu esposo estava de plantão, então a gente não teria o carro disponível pra gente ir. Eu estaria sozinha, porque 00:30 já é de madrugada. Quem eu ia chamar pra estar indo na maternidade comigo? Então meu esposo precisou ficar com as meninas. E o problema do Uber. Eu comecei a chamar pelo Uber, pelo 99 Pop, e foi muito difícil localizar o motorista. Mas enfim, eu consegui e acabei indo, gente, sozinha pra maternidade. Eu queria ir pro Hospital da Mulher, mas o meu esposo ficou falando pra eu não ir, porque eu corria o risco de não ter médico no plantão, como eu corria o risco deles não querer me atender, porque o Hospital da Mulher é em Vila Velha e eu sou de Cariacica, então eu teria que ir pra São João Batista, que é a maternidade de Cariacica, e eu não queria ir pra lá. Então ele falou, vai pra Promadre. E pra quem me acompanha sabe que eu não gostava da Promadre. Eu fui muito mal atendida na minha última consulta lá. Então eu temia muito, mas em compensação eu sabia que se eu fosse pra lá, teria médicos de plantão, médicos pra me atender. E foi o que eu fiz, eu fui pra Promadre. Gente, quando a gente entrega os nossos medos e ansiedades na mão de Deus, Ele provê tudo. Todos os meus medos, tudo que eu tinha medo aconteceu, mas aconteceu dentro dos planos de Deus. Porque desde a recepção da maternidade até toda a triagem que eu passei, eu fui muito, mas muito bem atendida. Desde a recepção eu cheguei com mala sozinha, teve gente me ajudando. As enfermeiras pareciam anjos, assim, enviados por Deus. Eram pessoas extremamente preocupadas. Estavam comigo ali o tempo todo conversando, porque como eu estava sozinha, eu acho que eu era a única grávida ali que estava para ganhar bebê, que estava sozinha, sem acompanhante nenhuma. Mas, no entanto, todas as enfermeiras o tempo todo estavam do meu lado, conversando até outras coisas, nada relacionadas do parto, tentando assim, me distrair e não fazer com que eu ficasse sozinha. Enfim, cheguei lá, passei pela médica, obstetra, ela me examinou, viu a cor do líquido e tudo mais. E aí ela me mandou para a sala de pré-parto, porque primeiro eu precisaria começar o jejum, e segundo, que eu estava com a bactéria, a Streptococcus agalactiae, não sei se é assim que fala, e eu precisava tomar os antibióticos antes do parto para proteger o bebê. Então eu tomei esses antibióticos, foram 2 doses, endovenosa. E, gente, o quarto super aconchegante da sala de pré-parto, super limpinho. Eu gravei um videozinho, vou tentar botar aqui pra vocês. E você fica individual, você não fica embolado com aquele monte de gente. E eu passei então a madrugada toda ali pra ser tratada desse antibiótico, pra usar esse antibiótico pra tratar a infecção. E uma das piores coisas que eu acho que eu enfrentei na sala de pré-parto é, pra quem não sabe, eu tenho emetofobia desde criança. Pra quem não sabe o que é emetofobia, tem um vídeo aqui no canal explicando. Resumindo, é o medo excessivo ao vômito. Então, pessoas emetofóbicas não aguentam ver pessoas vomitando, sons de gente passando mal ou até mesmo vomitar. E aí, as salas de pré-parto, gente, são separadas por paredes e, porém, a frente é fechada com cortina. Então, tem outras salas, tanto nas laterais quanto na frente. E aí, nessa madrugada, começou a receber mulheres em trabalhos de parto ativos. E essas mulheres começaram a passar muito mal, assim, o som era insuportável. E eu não tinha fone de ouvido, não tinha nada. E eu tentei controlar esse meu medo, da fobia mesmo, assim. Eu escutava as mulheres passando mal e tentava respirar pra não entrar numa crise de pânico bem na sala de pré-parto. Mas enfim, gente, foi tudo ok, eu enfrentei esse medo. E quando foi por volta de 7 horas da manhã, uma coisa que eu não falei, um dos meus medos era de entrar em trabalho de parto pelas horas que eu ia ficar com a bolsa. Mas eu comecei a sentir cólica por volta de umas 4 horas da manhã. Cólicas fortes, que eu segurava a cama assim, mas era só cólicas por enquanto. E eu ficava com muito medo, assim, de começar a entrar mesmo no trabalho de parto. Por mais que o meu caso era cesariana, mas eu tinha muito medo, porque, gente, eu acho que eu sou muito fresca pra essas coisas. O meu medo não é nem da dor, o meu medo é de passar mal por causa da dor. Eu escutava as mulheres passando mal, então eu tinha medo, assim, de a dor vir forte e eu também passar mal. Então eu tava um pouco apreensiva. E aí teve a mudança do plantão, chegou uns médicos pra mim e falou assim, e aí, você tá bem, tá com dor? Eu falei assim, olha, eu tô com umas cólicas bem fortes.
Aí ele, por enquanto é só cólica, as coisas ainda vai piorar. Aí eu falei assim, não, mas o meu caso é cesariana. Aí ele falou assim, então já que seu caso é cesariana, eu vou enviar a enfermeira pra já começar a te dar o banho, pra te preparar pro centro cirúrgico. Aí veio, então pessoal, veio a enfermeira, me deu o sabonete, me preparou pro banho. Eu tomei o banho e fiquei aguardando pra ir pro centro cirúrgico. Uma confusãozinha que deu lá foi porque o meu plano não cobre o parto, mas cobre a área de enfermaria. E o plano tinha autorizado o meu parto, não sei porquê. Então veio a equipe médica da SAMP se apresentar para falar como seria todo o procedimento do meu parto. E eu tive que explicar por diversas vezes que o meu plano não cobriu o parto. Mas enfim, uma coisa que eu fiquei surpresa na hora foi que o meu plano cobria toda a área de enfermaria matre. Eu achei que eu ia ser tratada 100% da área do SUS, não me importaria, porque eu ganhei as minhas filhas tudo pelo SUS e sempre fui muito bem atendida. Mas não, acabou que o plano cobriu a área de enfermaria. Quando eu fui pro centro cirúrgico, lá já tinha umas coisas meio diferentes, tipo o quarto, eles já tinham me informado que eu ficaria num quarto separado da área do SUS. Então o meu quarto, por exemplo, tinha ar-condicionado, era menos mulheres juntas. Compensação na área do SUS, 100% SUS, eram os quartos tudo com ventiladores e uma aglomeração maior de mulheres. Então isso, nossa, fui muito agradecida, sabe, por Deus, por ter preparado até mesmo esses momentos, assim, os pequenos momentos mesmo. Porque eu tinha tanto medo, mas a equipe médica, gente, super maravilhosa. Todos muito calmas, enfermeiras muito calmas, enfermeiros super calmos. E sempre assim, me passando segurança, porque eu estava num nervoso que eu vou contar no relato de parto, porque foi a hora que eu acho que eu realmente vi que eu já estava perdendo o controle do meu medo, das minhas ansiedades. Eu vou gravar agora na sequência, eu vou dividir esse vídeo porque senão vai ficar muito longo, cansativo de assistir, mas eu vou liberar na sequência pra vocês, pra não ficar naquela curiosidade do que aconteceu e do que não aconteceu. Então, se você não é inscrita no canal, se inscreva pra que você possa acompanhar aí os próximos capítulos, digamos assim, porque agora que o bicho pega comigo mesmo, e pra muitos talvez vai ser até a violência obstétrica, mas eu sou muito agradecida pelo que fizeram comigo. Então é isso, pessoal. Fique atento aí até o próximo vídeo.